Fala galera, a gente tá aqui hoje com um cara foda que tá revolucionando aí o cenário de vendas complexas no Brasil, junto com a famosa pré-venda, né galera? E pra quem não sabe, o Theo, hoje ele não só é o nosso mentor, como CEO da empresa onde a gente trabalha, a Exact Sales. Mas assim, Theo, só pra deixar bem claro que quem manda aqui nesse canal é a Lid com I. Galera, então a gente tá aqui com ele, Theo Orozco, CEO e um dos fundadores da Exact Sales. E esse papo vai ser foda, raça. A Exact Sales hoje, pra vocês terem noção, já ajudou a estruturar mais de 1.500 pré-vendas em todo o Brasil, né? E, poxa, é um prazer afirmar também estar aqui com o Theo, que já ajudou mais de 50% das 250 PMS que mais cresceu no Brasil, né, galera? Então vai ser foda hoje isso aqui. E, pessoal, a Exact já colocou no ranking das 250 PMS que mais cresce no país, empresas em primeiro, segundo lugar, com mais de 1000% em crescimento em algumas delas. Então, cara, é fantástico o resultado da Exact. Theo, seja muito bem-vindo. Pra gente é muito especial estar aqui conversando com um dos maiores experts aí do cenário de pré-vendas do país. Vamos lá! Theo, a primeira pergunta que a gente quis trazer aí pra ti é o seguinte. Muito se diz sobre as atribuições de uma pré-venda, né? O que esse profissional deve fazer? A gente vê muitas empresas falando que um pré-vendedor tá ali só pra marcar visita, como se ele fosse quase que só um secretário de um vendedor. E cá entre nós, a gente sabe que as atribuições são muito além disso daí. Pra ti, quais são as principais atribuições que esse pré-vendedor deve ter? Legal, eu entendo assim que cada estrutura de venda requer uma solução diferente, né? Então, para algumas empresas pode fazer sentido, às vezes, um SDR, aí, um cara que é quase um agendador do vendedor, mas isso é cada vez mais raro. Cada vez mais o pré-vendedor. E quando eu trouxe esse conceito de pré-venda para a parte de segmentação, a ideia era essa. Pré-venda era uma área técnica, então eu queria trazer essa parte técnica para antes da venda. Então, para mim, o pré-vendedor tem que saber coletar as informações corretas, isso é fundamental. Pré-persuadir, ele tem que conseguir botar gatilhos e botar as pulgas atrás da orelha para que quando o vendedor chegue com a solução... Dá aquela encantada, né? Exato. E não só encantar. Fazer que um cara daqui a pouco esteja numa reunião e ele lembre daquela conversa que ele teve contigo. Isso é muito legal. Porque daí quando ele tá naquela reunião que ele lembrou daquela conversa e depois vai falar com a Karine na parte de venda, por exemplo, quando ele for pra parte de venda fica muito mais fácil da Karine ir lá e matar ele. Então eu acho que essa pré-persuasão é fundamental. A segmentação, hoje, claro, a Exact tem um software para isso. Sim. Mas nem todo mundo vai ter um software, então eu acho que o pré-vendedor tem que estar pensando nessa segmentação e ele tem que garantir que aquela reunião aconteça. Porque é muito comum o no-show ou não só o no-show. Inside Sales, né? Principalmente inside sales. Reunião que é feita via videoconferência, por exemplo, a taxa de no-show, que é aquela que não acontece, normalmente ela é muito alta. Então acho que é muito função do pré-vendedor ele conseguir estabelecer processos e um engajamento X naquele cara para que isso não aconteça, para que ele consiga chegar motivado, e ele motivar é fundamental, o cara tem que chegar querendo. E isso o grande produto que o pré-venda vende é a reunião. E isso tem que estar claro na cabeça dele. Ele não vende o produto final. Pré-venda não vende a Exact, por exemplo. Vocês não vendem o software da Exact. Vocês vendem a reunião com o vendedor que vai fazer o software da Exact. Vender encantar o cliente para que ele queira conhecer a solução, deixar o cara sedento porque pra tem conhecer. que estar Motivado com a vontade de sentar na frente do vendedor, que é o Somente uma especialista, prospecção né, ativa, cara? às vezes o cara nem sabia que ele tinha uma solução para algum problema, o pré-vendedor vem ali, coloca a pulga atrás da orelha. Porque pré-venda não é vender, né? É conhecer, é se relacionar. É como eu falei no primeiro vídeo, o detetive do processo, né, Theo? E isso é legal, assim, uma coisa que o Vini falou, claro, por trás disso tudo que eu falei, tem vários microprocessos, né? E um dos microprocessos mais difíceis, principalmente para quem faz ativo, a gente faz muito ativo aqui na Exact, é a conexão, né? O rapport, é aquela parte inicial, e é onde mais se peca em pré-venda. Eu acho que, dentre esses vários objetivos que a gente falou, é necessário que tu consiga estabelecer uma conexão, é necessário que tu tenha padrão de atendimento, é necessário que tu tenha volume de busca. O tempo rico de um pré-vendedor é o telefone. Esse é o tempo rico dele, não é fazendo e-mail, não é buscando lead, é o telefone. É onde ele consegue, de fato, botar a diferença de ter uma máquina e ter um ser humano. Mandar e-mail é muito fácil automatizar. Comprar leads ou gerar, é muito fácil fazer isso. Sim. Aonde que é necessário um pré-vendedor? A mágica acontece ao telefone. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que um pré-vendedor não pode ter é medo de ligar. Isso não existe, isso é incompatível com um pré-vendedor. Ele tem que querer estar, no mínimo por dia, na minha visão, ele tem que querer estar 2, 3, 4 horas ao telefone, no mínimo por dia. Sim. Então, assim, ele
Isso é o tempo rico de um pré-vendedor. Eu entendo muito dessa maneira, assim. Não, Cara, isso vem muito de conta que eu queria te perguntar, porque assim, a gente tá vivendo quase que um boom de pré-vendas agora no país, eventos falando sobre isso, muito blog, livros e tudo mais. E tem muito gestor querendo contratar os primeiros pré-vendedores e muita gente querendo entrar nessa área também, né? E, cara, assim, se você pudesse dar as 3 principais características de perfil mesmo para uma pessoa se dar bem nessa área que você acredita. Legal. Sei que isso pode variar de alguma empresa para outra, mas, cara, o que mais... Sensacional. Eu acho que a primeira coisa que tem que entender é que assim, a pré-venda, ela por muito tempo foi considerada uma área necessariamente de entrada, né? Principalmente quando ela era um agendador. Isso mudou muito. Hoje o perfil de um pré-vendedor nem sempre é compatível com o perfil de um vendedor. A gente teve na Exact vários bons pré-vendedores que foram para venda e não aconteceu com a Karine, por exemplo, que é uma baita vendedora hoje. Mas tiveram alguns que foram e não aconteceram, voltaram inclusive para pré-venda e hoje são excelentes pré-vendedores. São skills diferentes, né? Então a habilidade de um pré-vendedor, para mim, principal, ele tem que entender que vai ser estar ao telefone, conseguir vencer objeções de entrada, e essa objeção de entrada ela é muito complexa de vencer. Para mim, essas habilidades são básicas. Respondendo um pouco mais da tua pergunta de perfil específico, eu acho que o perfil específico é um cara que gosta muito de se comunicar, ele tem que ser um cara comunicativo, isso é fato. Eu acho que tem que ser um cara de excelente raciocínio lógico, porque a adaptação ela é muito rápida. Então, assim, nem toda a situação vai estar prevista. E quando ele não tem uma situação prevista, ele tem que conseguir se adaptar. Ele tem que ser safo nesse sentido. E, cara, ele tem que ser um cara muito disciplinado. Ele tem que ser um cara organizado. Tem um artigo da Rain Group que eles falam, principalmente, é uma das maiores consultorias do mundo em venda. Mas eu trago muito para pré-venda. Eles falam que 100% dos melhores vendedores do mundo que eles entrevistaram, a principal ferramenta deles não era CRM, não era a apresentação, a principal ferramenta deles era a agenda. E eu penso muito isso do pré-vendedor. A principal ferramenta de um pré-vendedor é a atividade. É o playbook de atividades, é ele ter isso muito bem gerenciado, não ter nada atrasado. Isso é o que faz ele ter sucesso. O cara que consegue controlar bem seus leads é um cara... se a gente for olhar, por exemplo, o melhor vendedor do mundo, a arte de influenciar pessoas, são livros que vão trazer que um bom vendedor e um bom pré-vendedor, alguém que tem um bom processo, é basicamente um cara organizado. Então, para mim, entrou no universo de vendas, seja pré-venda ou venda, a organização é um ponto primordial, assim. Existe aquele cara que é tão safo que ele vai conseguir fazer às vezes a venda ou a pré-venda sem ser tão organizado, existe, mas quanto que ele perde no meio desse processo? É verdade. Então, ele até consegue difícil manter a é constância, pra ele também, né? Pelo que eu já vi, é difícil manter uma constante de resultado quando não é ele vai organizado. oscilar Exato. o tempo inteiro. Então, assim, cara, pra mim, processo, ser um cara organizado, ser um cara sangue no olho, não ter Isso é medo verdade. de ligar. Cara, Acho que tem que ter vontade, né? É uma coisa bem da pessoa, assim, do perfil. Resiliência. resiliência, eu acho que essa é a palavra pro empreendedor e o vendedor, pra mim, e o pré-vendedor, eles são caras resilientes, eles são um pouco empreendedores, né? Sim. Então, assim, eles têm que... Eu acho que tu amar aquilo que tu tá pré-vendendo ou vendendo é fundamental. É verdade. Assim, eu tento como CEO, e aí se tiver algum que tá, ou gerente, eu acho que uma das coisas que eu tento fazer sempre é fazer com que as pessoas que estão vendendo meu produto amem o produto que estão vendendo. Então a gente tenta ter cases e botar cases para que eles estejam sempre sabendo. A gente tenta vender para as pessoas internas da empresa. Porque eu acho que o tom de voz de um pré-vendedor é tão importante quanto a mensagem que ele está falando. Sim. E eu sempre prego muito isso. Empolgação, né? A gente fez um vídeo Cara, falando se sobre vê isso. aquilo, a postura do campeão, né? A postura do E a gente falou sobre vencedor. isso, né? Cara, saiba que tu tá ligando pra um cara que, mano, tu vai mudar a vida daquela vida dele. empresa. Então, tenha isso como foco ou até mesmo como, sei lá, paixão mesmo, né? E se tu tá interrompendo uma pessoa, e a gente no Brasil a gente tem essa mania de comprar umas coisas meio erradas de fora, né? Não necessariamente, eu não tô indo contra a venda passiva, não é isso, pelo contrário, Não. eu acho ela sensacional. Claro. Em mão de marketing, a gente trabalha aqui dentro, trabalha muito bem. Sim. Mas a venda ativa, ela hoje é responsável por a grande maioria das vendas do mundo. Sim. Então a gente não pode menosprezar uma entrada ativa. Quando a gente está vendendo ativamente, a gente está interrompendo uma experiência. O cara estava fazendo outra coisa quando a gente ligou, provavelmente. Se tu tá interrompendo essa experiência, tu tá interrompendo tão morto quanto ele estava disposto fudeu. a te atender, Fudeu, né, cara? não tem como isso dar certo. Então assim, porra... Cara, cheio de problema ali com o cara. E aí? E aí? Mano, mas Pô, você morrendo mas de você medo sabe, de falar, né? Mas você sabe, Théo, que eu sempre falo isso pros meus líderes nas minhas reuniões, assim, todo mundo é ocupado. O fato é que todo mundo tá sempre ocupado. Aqui, Sim. todo mundo tá sempre ocupado. Se o cara que tá lá pré-vendendo, ele vai ligar de qualquer jeito, ele não vai ser relevante, ele não vai ter uma abordagem inteligente, é óbvio que o outro cara não vai atender. O segredo tem 3 coisas que pra mim são o segredo daquilo de tu conseguir fazer uma abordagem ativa pra mim, tá? 4 coisas. Primeira coisa é constância. Tu tem que entender que tu vai tomar 9 nãos pra ter um sim, pelo Sim, menos. sim. Faz parte.
É isso aí. Essa é a parada. Não, foda-se. Então, se tu Vamos não atrás do fizer sim. uma porrada de ligação, tu vai ter poucos sims. Sim. Cara, abandona aquele Fato. próximo. E vai pra próxima. Isso é fato. Segunda coisa, a mensagem que tu vai começar a tua ligação, Vai ela é determinar tudo. fundamental. Uhum. Então, se tu não tá no teu radar, entender um case que seja adaptado ao cara, porque não é falar qualquer coisa. É. Assim, eu vejo muita gente falando um discurso muito padrão. Assim, ó, e aí, tudo bom? Aqui é fulano da empresa tal que acontece isso. Beleza. Vendo tal produto com Tenta pelo menos características entender, tenta pelo menos entender o produto do cara Sim. e relacionar. Pô, aqui é fulano, eu vi um vídeo de vocês que eu achei muito legal. Aqui é fulano, eu tava olhando teu site, eu vi que tu faz isso. Eu tenho um case até muito parecido contigo do mercado. Total. Acabasse de conectar. Quando tu conectou, agora vem pro terceiro e quarto, que aí eu acho que é tom de voz e principalmente ritmo de fala. Cara, pré-vendedor, você tem que conseguir dar um ritmo adequado no teu discurso. Se for um tom abaixo ou um tom acima em termos de ritmo e de tonalidade de fala, tu vai ter problema. Vai ficar cansativo. Então assim, é falar num tom firme e tem que ser firme, senão tu não tá passando segurança alguma. E falar com uma velocidade boa de fala. Se tu falar muito lento, esse cara é um cara ocupado, como tu falou. Exato. Porra, ele Então, tá assim, louco pra Ele desligar tá querendo e- coisas ágeis, ele tá querendo, hoje em dia, é outra velocidade. Então a gente tem que conseguir. Por isso que Manezinho se dá bem na pré-venda. Ó, querido! Tá vendo? Ô, Theo, Recortado do cara do e, plano. cara, e seguindo nessa linha aí também, pra ter sucesso com a equipe de pré-vendas, eu acho que não basta também a gente só olhar pro perfil do pré-vendedor, como a gente ter um controle muito grande da nossa operação de pré-venda Acompanhamento. também, um acompanhamento, ajudar a desenvolver a nossa equipe de pré-vendas. E, cara, e baseado nisso, tu como um expert aí na área, cara, como CEO também da Exact, quais são as principais métricas, cara, em uma equipe de pré-vendas que a gente precisa analisar, que a gente precisa acompanhar pra ajudar a desenvolver a equipe? São quantidade de ligação? A gente divide Que é, hoje cara? em dois tipos de métrica, né? Você tem as métricas quantitativas e as qualitativas. Uhum. Quando a gente tá falando de quantitativa, eu acho que você começa lá atrás. Como é que tá? Isso é um aprendizado recente, inclusive, que a gente teve Legal, cara. a partir de um trabalho fantástico que está sendo feito pelo Rodrigo, que é o gerente da Famoso área. pastel. Genial, genial. É, o Pastel, famoso pastel. te Pastel amo. monstro. Que é um cara genial, junto com o Duda, que é outro cara genial. Foda. E eles começaram a entender que a quantidade de leads, ou seja, de oportunidades de ligação que estão na base, em entrada ou em filtro 1 do vendedor, ele tem grande influência sobre o trabalho que vai ser feito. E não estou falando só do volume para cima. Estou falando às vezes que lead de mais ou lead de menos pode complicar. Existe um Ponto ideal ponto ali, né, ideal cara? ali que a gente Mas você está acha que é por achando. causa dessa coisa da organização mesmo? Sim, muito lead faz com que o pré-vendedor se perca. Pouco lead faz com que ele tenha pouca base para ligar. Pega o controle das É. atividades. Caraca, Igual o loucura, vendedor né? lá na ponta trabalhando com CRM inflado, né, Theo? É a mesma coisa, é a mesma coisa. E assim, tu tem que Passei por entender isso já. que muitas vezes tu tem que ter controle daquilo que tu tá botando na mão do pré-vendedor. Existem empresas onde tu tem inbound marketing, existem empresas onde tu tem um LDR que fornece os leads, Sim. e empresas onde tu tem o próprio pré-vendedor gerando seus leads. Quando ele tem o próprio pré-vendedor, é legal que tu entenda aonde que ele tá pesquisando, porque pode ter muita diferença de onde ele tá pesquisando, para tu conseguir pivotar e dizer para ele, olha, pesquisa esse mercado, pesquisa aquele outro mercado. Quando a gente tá falando de LDR, é legal que tu tenha controle das listas. Você comprou uma lista de algum lugar, ou como é que foi o desempenho dessa lista para saber se vale a pena tu continuar com aquela estratégia ou pivotar em outra. E quando tu tem inbound marketing, é legal que tu tenha o controle de que conteúdo que originou cada coisa. Porque, por exemplo, você fez um webinar e muitas vezes aquele webinar só trouxe lixo. E tu já sabe que aquele caminho de webinar Não ou é de o legal. co-marketing não é interessante. Então esse rastreio é muito importante para que tu saiba como é que tá a quantidade e o que tá originando bem Entendi. os teus leads. Sempre acompanhar a origem ali daquela... Isso é uma coisa importante. Segunda coisa importante, na minha opinião, é a agenda dos pré-vendedores. Então assim, lá, por exemplo, no software da Exact, você tem lá atividades em atraso. Uhum. É batata. Os caras que têm mais atividades em dia são os melhores pré-vendedores. Né? E a gente já tem isso mapeado. Tá. Aqueles Volta na caras menos organização, atrasadas, né, menos cara? atrasadas e mais em dias também, porque assim não adianta nada ter pouca atrasada e tem um dia feito no dia 4 atividades, 10 sim, atividades, sim. 15 atividades. Cara, um pré-vendedor pica, ele vai estar ligando de 50 a 100 ligações dia, no mínimo, para começar a falar de uma coisa interessante. Então, para chegar lá, claro que é um processo até chegar lá, mas assim,
tem que ter atividade feita. Sim. Saiu de um, vem pro outro, saiu de outro, vem pro outro. E é isso, a Mary do Tyler, ela fala, né? Uma lista top-down, e tu vai sair ligando nessa lista top-down e fazendo basicamente o playbook. E ligando e entrando em contato, e ligando e Então, entrando assim, em as contato. métricas bem chaves é conexão, ligação, pelo que eu entendi. E Na verdade, passagem de atividades realizadas é a segunda. A terceira métrica é quantidade de minutos ao telefone, que isso a gente tá falando de conexão. Então, assim, não adianta nada eu fazer 100 ligações e não conseguir conectar com ninguém. Pelo amor de É, Deus. o alô, Então, assim, tudo bem, Tá fazendo Rômulo? merda, né? Eu tô fazendo alguma merda. Então, assim, Não tá legal essa então, assim, conexão. eu tenho que olhar a minutagem, quanto é que isso tá gerando em minutos. E a Comprando- última, Comprando uma lista de 2005. a última, a penúltima, Então ela tava em promoção. não adianta nada eu ficar 10 horas no telefone e não agendar nada, né? Aham. Então, assim, eu tenho que entender como é que tá o agendamento disso que eu tô gerando. Então, porque tem cara, que vai ficar 2 horas com o cara no telefone, chegou no final da reunião, ele vai ficar com medo de puxar pro agendamento, vai falar, então tá, a gente se conversa depois. E eu já vi isso acontecer ouvindo, porque a gente tem a gravação da ligação no software. Então, uma das coisas que funciona muito é a gente ouvir pra entender, cara, calma aí, esse cara não tá conseguindo, vamos ouvir, vamos ver o que tá acontecendo. Você olha os Ah, números, isso é nos verdade. números Depois você vê a onde gente que aprofunda pro tem um qualitativo. gargalo. Lembra que eu Exato. falei do quantitativo e do qualitativo? Aí eu tenho que ir pro qualitativo. Boa. Número de agendamentos, depois de número de agendamentos, reuniões realizadas, porque não adianta nada também ele Não. agendar muita reunião e essas reuniões não acontecerem, ele tá pecando naquela... Lembra que a gente falou? É função dele também fazer essa reunião acontecer. Claro. E o último, qualidade das informações que ele tá passando pro vendedor. Também não adianta nada ele fazer um monte de reunião e tudo merda. Então assim, ele inventou um monte de número, Só ele gasto, né, entendeu cara? pra passar e não teve a segmentação porque ele mentiu pro sistema. E aí isso a gente pega lá no feedback de visita que também tá dentro do sistema. Então esse passo a passo é quase que a minha linha de produção da pré-venda. Então a gente tem gates, a gente tem portões, onde cada um tem uma métrica principal. No final, quando alguma dessas métricas deu merda, a gente vai pra qualitativa. Então assim, deu merda aonde? Deu merda no número ele tá fazendo uma minutagem grande com agendamento baixo. Provavelmente no fim da ligação deve estar o problema. Então eu vou começar a ouvir o fim da ligação dele. Não, ele tá conseguindo fazer um número de ligações muito grande, mas uma minutagem baixa. Ele deve estar com problema lá no início da ligação. Então eu vou ouvir os inícios da ligação dele para ver como é que ele tá fazendo. E aí eu vou começar a entender em que parte da ligação que ele tá que a merda tá O acontecendo. legal do software da Exact é exatamente isso, né? Que a gente tem o controle desses processos. Exato, tem tudo metrificado, né? E o pré-vendedor ele tem que entender, cara, por exemplo assim, é muito comum eu conversar com o pré-vendedor e falar assim, esses dias eu conversei com ele, ele falou assim pra mim, eu falei, pô, por que não tá usando e-mail, velho, da Exact? Porque ele começou a falar pra mim, cara, eu mando no Gmail, ele não tava usando tracking, ele não tava... Eu falei, cara, por que você não usa o e-mail da Exact? Tá dentro da ferramenta, tu tem tracking, tu tem... Aí ele, eu não quero que me controlem. Eu falei, cara, você tem que entender que o teu... O controle é pra te ajudar. Cara, melhoria de processo, que o velho, controle é teu pra te desempenho, ajudar. cara. E 2, cara, que o teu tempo é o que eu falei antes. O teu tempo rico é o telefone. Não é fazendo um e-mail. Sim. Então se tem um template padrão, pronto. usa a porra do template padrão, porque isso uma máquina faria no teu lugar. Então assim, e bem melhor, porque tu vai provavelmente cometer algum erro de português. Eu cometo, todo mundo comete. Então assim, cara, Você uma joga máquina no faz flip. melhor que Nossa. tudo isso. Manda a porra do e-mail que tá ali. Sim. Quando o cara abrir, vai aparecer um pop-upzinho no software lá dizendo, olha, tá aberto o e-mail dele. Quando abrir, Liga pra aquele clica cara ali, na liga hora. pro Já cara, e o liga. cara, Exato. e o cara vai dizer, nossa, eu tava com o teu e-mail aberto. Vai dizer, Sério? poxa, Nem que sabia coincidência. Olha, é o batata, destino cara. essa porra, Eu velho. acho que deve ser, hein? Assim, cara, usa os recursos que tem à tua disposição pra estar o máximo possível ao telefone. Sim. Perfeito. Esse é o ponto. Todo recurso que o sistema tem, todo um recurso que um sistema como a Exact tem, seja o LinkedIn, o plugin pra tu extrair direto, seja, ele é pra tu estar o máximo possível ao telefone. Sim. O playbook, todos eles foram construídos pra te deixar o máximo possível ao telefone. Então tu como pré-vendedor, cara, na tua cabeça, tu tem que estar o máximo possível ao telefone. Porque é lá que tu vai conseguir fazer o que uma máquina não faria. É lá que tu vai aprender a tonalidade certa, é lá que tu vai pegar a manha daquela pergunta que tu não tava conseguindo encaixar, é lá que tu vai pegar a manha daquela volta que tu tá fazendo pra entrar aquela pergunta. É lá, cara, é no telefone que tu vai conseguir isso. E Não ela é vai conseguir pro resultado imaginando, também, né? não é olhando pro cara, estudando o Facebook e a cor da cueca dele, não é. Não. Então assim, é lá no telefone, cara. O Yakov, que é um cara que eu gosto muito, que é da Winning by Design, ele fala muito isso, cara. Ele fala que quando a gente vende, a gente tem a mania de querer falar mais do que ouvir, ou seja... Isso é muito perigoso. E o pré-vendedor, cara, é o momento de ouvir. Assim, ele tem que falar pra conectar,
pegar o cara, falar as coisas certas, mas principalmente ouvir muito. E, cara, e até o próprio